Senhores e senhoras senadores que estão aqui, que votaram nessa audiência pública, representante do IDEC, senhor deputado, caros representantes da ANS, do Tribunal de Contas da União. Esta é mais, eu diria, uma das audiências que a nossa comissão faz para tentar entender o que levou a ANS a, nesses últimos 3 anos, definir-se por aumentos nos planos individuais, sempre acima da inflação. Em 2017, acima de 13%, em 2016, acima de 13% e agora acima de 10%. E numa circunstância em que o país vive, em que eu não sei qual a categoria de trabalhador, ou mesmo de servidor, ou mesmo de segmento organizado da sociedade privada que tenha conseguido um aumento de 10% no seu salário. Quando se coloca o limite de 10%, ele sempre é praticado no limite máximo, o aumento. E eu não vou nem me referir a tudo isso que já foi dito aqui a respeito da ANS, da Agência Nacional de Saúde, que tem um papel regulador, está cada vez mais comprometida, se busca no mercado um executivo, em geral um homem executivo, de algum plano privado ou de alguma representação da saúde privada, e se escolhe para se indicar para ser o presidente da Agência Nacional de Saúde. Aliás, há uma convicção neste país de que só alguém vinculado ao mercado tem condição de fiscalizar, porque isso se repete em outras agências de regulação no Brasil. Mas na Agência Nacional de Saúde há uma sensibilidade maior. Nós temos uma agência que trata de situações que são situações limites para a população brasileira. Nós já tivemos aqui debate, por exemplo, sobre a necessidade de importação de medicamento para doenças e combate ao câncer, que são mantidos, proibidos de importação pela Agência Nacional de Saúde. Então, ela está sempre tratando daquilo que é o limite das pessoas, que é o limite da vida. E, por isso, nossa escolha tem que ser cada vez mais consciente e rígida no que diz respeito à indicação dos diretores da Agência Nacional de Saúde. É indiscutível que os planos de saúde no Brasil são uma caixa preta. Agora, com essa auditoria do Tribunal de Contas da União, isso pode nos abrir caminhos. Mas, em função disso tudo, nós apresentamos um pedido de CPI para os planos de saúde do nosso país, que ultrapassou o limite de 27, que é o número mínimo de assinaturas, para obter 29 assinaturas para a sua implantação. Ontem eu cobrei a leitura dessa CPI, da leitura do requerimento da CPI ao nosso presidente, e ele garantiu que hoje, na sessão de hoje, se devidamente, tempestivamente colocado, nós teríamos a possibilidade de ter essa leitura. E eu vou estar lá, presidente, o tempo inteiro na sessão, para imediatamente, antes da abertura da ordem do dia, poder requerer a leitura desse requerimento. Porque, pelo que vi nessa audiência pública, ela não dá conta de uma investigação mais profunda, embora fosse a necessidade de todos nós. É preciso botar na mesa os representantes do plano de saúde para abrirem sua planilha. É preciso debater também com a ANS, que não pode apenas trazer essa cultura de apresentar números e números para deixar as pessoas um pouco se sentindo incapazes. Era o que se fazia antigamente com os orçamentos da União. E foi feito todo um esforço da política e da sociedade brasileira para conseguir transformar o orçamento numa coisa mais clara, mais possível de ser acompanhada pelo cidadão. E
todo órgão público tem o dever de fazer isso, já que nós temos hoje leis que obrigam à transparência. É preciso esclarecer cada um dos dados, dos números que estão sendo colocados, abrirem objetivamente, de forma clara, essa caixa preta, para que eu não gosto nem da expressão de caixa preta, apenas ela se refere àquele que é uma ferramenta usada pela aviação civil quando dos desastres, porque não concordo com o nome, a expressão preto ou preta sempre vinculada a uma coisa negativa. Portanto, abrir esse mistério que se tornou justamente a planilha dos planos de saúde. Eu me lembro, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, quando eu era vereadora e Vossa Excelência foi prefeita da maior cidade do Estado, que era assim também as planilhas dos transportes coletivos no Brasil. E foi um esforço grande da sociedade brasileira, das câmaras de vereadores, das prefeituras, da participação cidadã, para que se abrisse esse mistério. E hoje a sociedade já domina, em certa medida, no meu tempo de prefeita, eu coloquei um conselho de transporte para que a planilha fosse analisada pela sociedade. E é preciso, portanto, que a sociedade domine, além das agências reguladoras, a própria sociedade tenha o protagonismo de poder fazer esse nível de controle. E, por isso, o IDEC e tantas organizações de defesa do consumidor. Eu considero que, apesar de ter sido muito relevante o esforço feito pelos senadores aqui, acho que dificilmente nós iremos poder esclarecer ao consumidor final, porque a maneira como está colocada é muito difícil. Eu queria fazer uma pergunta, sabendo que existem vários segmentos envolvidos na questão da saúde, hospitais, médicos, fabricantes de equipamento, plano de saúde, e ciente que o problema está em toda a cadeia, qual a interpretação da ANS desse cenário? Médicos que ganham comissões para indicar determinado equipamento, como vimos na CPI da órtese, hospitais que provocam a cobrança de procedimentos mais caros, fabricantes que oferecem vantagens financeiras para a indicação de seus equipamentos, enfim, um número de denúncias que temos ouvido que deveriam ser fiscalizadas e coibidas pela agência reguladora. Porque, veja bem, tudo que foi dito aqui, colocado, não, os planos coletivos passaram a ter um posicionamento, que é o de 40%, sobe para 40%, para impedir o abuso, digamos assim, entre aspas, o abuso do uso de pedidos de exames que são desnecessários. Mas é o consumidor, aquele que adquire o plano de saúde, que é responsável por isto? É quem paga o plano de saúde que é responsável pelo médico exagerar no pedido de exames? Então, qual é mesmo a medida que deve ser adotada para isto, né? E aquele que é o consumidor, que é hoje, apesar de já haver certa proibição, mas o consumidor que é aposentado, que tem um plano de saúde individual antigo, porque agora até isso é proibido, o plano de saúde individual, um plano de saúde individual antigo, que é obrigado, senadora Marta, eu conheço dezenas que são obrigados a se manterem trabalhando, porque a sua aposentadoria não dá para que eles possam pagar o plano de saúde. Então, eles são obrigados, com 70 anos de idade, 72 anos de idade, enfim, acima dos 70 anos, se manterem trabalhando para poder pagar um plano de saúde que hoje está batendo nos R$3.000. Então, e que é oferecida a possibilidade de aumento de dar mais 10%. Qual é a aposentadoria ou emprego, volto a perguntar, neste país, que deu um aumento de 10% de salário para permitir esse abuso? Realmente não é possível que nós tenhamos apenas como resposta o incremento de tecnologia aos equipamentos de saúde. Não é possível isso. Então, o SUS, que é um grande
projeto de oferta de saúde para o povo brasileiro e que vem se qualificando a cada dia mais. No entanto, com a população imensa que nós temos, e não só com isso, com diversos posicionamentos que desestimularam o SUS, porque hoje toda a grande parte da rede hospitalar deste país não é mais do SUS, é privada, e que atende ao SUS e que se beneficia do SUS, mas tem também uma possibilidade de lucratividade grande. Então, com diversos mecanismos que desestimulam e enfraquecem o SUS no país, nós teremos ainda mais uma nova população que hoje utiliza dos planos de saúde, que vai ter que voltar para o SUS, porque não há possibilidade de manter-se nos planos de saúde com esses aumentos permanentes acima da inflação. Por isso, eu apresentei também um projeto, dona Marilene, para finalizar, que busca garantir que todo preço que seja administrado pelo governo, né, como combustível, como plano de saúde, etc., ele tenha um patamar definido de aumento pelo IPCA. Se o plano de saúde não pode obedecer a este aumento, que seja definido também um outro tipo de equalizador, mas que não se possa permitir que simplesmente a Agência Nacional de Saúde, usando desse ou daquele procedimento que completamente fora do controle do consumidor, ele possa definir por um aumento dessa natureza. Eu acho que realmente nós vamos ter que lutar pela CPI para que nós possamos ter aberta essa caixa de Pandora que, infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil no que diz respeito aos planos de saúde. Obrigada, senhora presidente. Muito obrigada, senadora Lídia da Mata. Agora, nosso ex-ministro da Saúde, senador Humberto Costa, com a palavra.